Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora, né, que você está assistindo esse vídeo aí, que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento, possa adentrar na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, qualquer lugar que você abriu esse vídeo aí, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp ou no YouTube, que Deus possa estar entrando através desta mensagem dentro da sua casa e na sua família. Eu tenho uma mensagem de Deus para entregar para você nesse momento agora, né? Dentro da palavra de Deus. O tema da minha colocação hoje vai se chamar Quem é o cristão mais importante da igreja? É assim uma palavra bem direcionada para dentro, né, do corpo de Cristo, para as pessoas que já fazem parte, né, para aquela pessoa que entregou a vida a Cristo, é um cristão professo. Mas a palavra de Deus, ela é universal, né? Ela atinge todo mundo, né? Porque diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo. Então o evangelho deve ser pregado em todos os lugares, né? Principalmente aqui na internet. Então eu sempre estou trazendo uma palavra, né, de arrependimento, de fé, uma palavra de alinhamento que vai edificar você, a sua casa e a sua família. Quem é o cristão mais importante da igreja? Né? É uma pergunta aqui dentro do texto, é uma pergunta que a gente deve fazer, né? Você que frequenta uma igreja cristã, né? Independente da sua denominação, do nome da sua instituição, mas que professa o cristianismo como base de salvação, de vida eterna, de uma prática do evangelho. Então, eu vou estar trazendo essa mensagem hoje que possa edificar a minha vida, a sua vida, e possa esclarecer algumas coisas, né? A palavra de Deus tem esse intuito de esclarecimento. Ela faz uma declaração, né? Uma narrativa apologética para defender a nossa razão, a razão da nossa fé. A Bíblia fala assim para a gente estar preparado para responder com mansidão acerca da esperança que há em nós. Qual é a esperança, né? Por que eu prego o Evangelho? Por que eu estou aqui trazendo essa mensagem? Por que a minha vida agora pertence a Cristo? Eu, a minha esposa, os meus filhos? Então, é um discurso é um discurso que todo cristão deve ter pronto para falar, né? Por que eu sou cristão? Eu sou cristão porque eu quero conquistar uma casa, eu sou cristão porque eu quero conquistar um trabalho, eu sou cristão porque o Deus da Bíblia é o gênio da lâmpada que vai ficar me dando muitas coisas que eu pedi para ele. Não, eu sou cristão porque o cristianismo é uma verdade evidente. O cristianismo, como modelo de mundo, como visão de mundo, ele está embasado na história, na arqueologia, na ciência forense. Então, o cristianismo tem todo esse embasamento. Por isso que a nossa fé, ela busca explicação. Né? Ela não é uma fé que a gente está pisando em cima de casca de ovos, está dando tiro no escuro. Então, eu quero trazer essa mensagem hoje dentro da palavra de Deus para edificar você que já faz parte do corpo de Cristo. Né? Quem é o cristão mais importante da igreja? Mateus capítulo 20, do versículo 26 ao 28, diz assim, anote aí para depois você fazer a leitura na sua casa, aí, onde você estiver, para você se esclarecer melhor. Mateus capítulo 20, do versículo 26 ao 28, diz assim, não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Antes de eu entrar dentro da colocação, quero fazer uma narrativa dentro daquilo que eu tenho visto e tem acontecido já no meio religioso, né? No sistema religioso. Outro dia eu entrei numa igreja, né, o pentecostal, o pastor estava ostentando um iPhone na mão, que ele acabou de ganhar. Eu não sou contra, entenda bem. Quando eu falar qualquer coisa aqui, eu quero que você escute bem, dê atenção para você errar. Aquele irmão fala muito, é crítico, é polêmico. Eu estou esclarecendo a Bíblia, a visão bíblica. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ela é a régua de medir. Né? Então a gente precisa examinar ela, e ela traz esse ensinamento. Então o pastor estava ostentando que acabou dele, já tinha o celular, ganhou, né? Então, nós olhamos hoje para todo o contexto, né? Salve algumas igrejas que têm seu líder verdadeiramente que ama a Deus, ama a sua palavra, e entregou de fato a sua vida a Cristo e vive nisso que Jesus está falando aqui. Mas a gente vê hoje uma visão distorcida do Evangelho. A gente olha para a Bíblia narrando
comentando a respeito de Jesus, dos apóstolos, eles se doaram, eles deram a vida, literalmente, para que hoje o evangelho estivesse aqui. Você está ouvindo aí na sua casa, você vai para uma igreja próxima da sua casa, mas você está ouvindo o evangelho. Então, por que que o evangelho está sendo pregado, ensinado? Como que chegou até nós? Então, a gente olha para dentro da Bíblia e vê aqui, ó, Jesus, ele está deixando bem claro que para com Deus, dentro, no meio do povo de Deus, não há acepção de pessoas. Não é porque o irmão é bonito, outro tem uma aparência física mais bonita, porque ele tem dinheiro no bolso, porque ele é empresário, porque a irmã é famosa. Não tem isso. Pode ter na sociedade secular, mas para com o reino de Deus, o evangelho não. Então, Jesus está deixando bem claro aqui que não tem esse, né? De eu me achar melhor, me achar que as pessoas devem para mim. É aquela velha história de dar nunca basta. Então, o líder número um de uma igreja, um pastor, um cooperador, um ancião, um líder. A Bíblia fala em liderança cristã. Então, ele tem que ser uma pessoa que se doe em primeiro lugar, né? Ele tem que se doar, ou tem alguma coisa errada com o seu chamado, né, meu amigo? Então, você é o pastor chamado, é o chamado pastor. Então, é preciso examinar o texto, ver realmente qual é a sua vocação. A vocação de Jesus como Salvador, a vocação dos apóstolos como pregadores do Evangelho, para aquele líder que a Bíblia ensina, é de doação, é de se doar em pró do reino. Agora que a gente vê, né, os pastores ostentando, os líderes ostentando de tudo quanto é lado, é muito money, muito din-din. Não, esse din-din que entra na igreja tem que ser primeiro administrado em favor da igreja, em benefício da igreja, depois em favor do próximo. É o que o mandamento fala, ensina, ou eu estou errado? Estou falando abobrinha aqui, o que eu estou falando não tem nada a ver com a Bíblia. Vamos ver, então. Então, é muito sério o que está acontecendo hoje. Então, você deve examinar. Não é pecado você examinar, não é pecado você questionar, fazendo uma pergunta ética, porque a Bíblia nos dá a resposta, o Evangelho nos dá a resposta. Então, se o líder seu está sendo uma pessoa arrogante, prepotente, se achando melhor que os outros, o padrão dele não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Então, a gente tem que examinar o perfil de um obreiro, de um homem, de uma mulher que está na liderança através da palavra de Deus, né? Então, nós temos que ver, Jesus é o nosso exemplo número um. Quem é o cristão mais importante da igreja? Como é triste a disputa por posição. Quem nunca viu alguém puxar o tapete do outro para tomar-lhe o lugar? Quantas pessoas tornam-se inimigas quando disputam um cargo importante? Infelizmente, essa tendência carnal invade até mesmo as igrejas e os ambientes mais religiosos. Há muitos que só ficam em uma igreja se tiverem alguma proeminência ou destaque. O ensino de Jesus aqui trata exatamente desse problema. A regra do cristianismo é diferente da do mundo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser o servo. Portanto, o cristão mais importante é o que está disposto a servir e a humilhar-se. Esse está fazendo o mais difícil. Então é isso, né? Aqui a leitura foi bem clara, né? Bem expressiva. Eu vou fazer alguns comentários. Então é isso. Então a gente vê aqui que tem pessoas que ela não aceita até, por exemplo, ela tem que cantar na igreja, ela tem que pregar, ela tem que fazer alguma coisa. Não, a gente tem que servir. É para servir. Jesus veio para servir, os apóstolos serviram. A função nossa é servir. Salvo que você tenha uma vocação, né? Igual eu tenho de ensinar a palavra de Deus, estou aqui tendo a minha oportunidade, mas a prioridade do que eu tenho que executar e praticar como cristão é servir. Servir a minha família, minha esposa, os meus filhos, a casa que eu estou inserido. Servir em qualquer contexto. Escute, grave na sua mente. É servir. Quem é o cristão mais importante na igreja é aquele que serve. Eu costumo ver aquelas senhorinhas, né, na igreja, que estão ali servindo, que são porteiras, que atendem, que estão preocupadas com o desenvolver do culto, e que em cultos assim de vigília, cultos alguns servem café, sempre estão ali servindo. Escute, líder, você que tem tanta pompa, né, tanta soberba, né, você se acha a última bolacha do pacote, né, é uma realidade isso, né, eu não estou acusando ninguém, mas é o que eu tenho visto na maioria das igrejas na cidade de Votorantim, no estado de São Paulo, e não é muito diferente do que eu tenho visto no cenário nacional. Então,
Meu amigo, sandálias da humildade que fala, né? Sandálias da humildade. Você não é melhor que ninguém porque você dirige um carro importado de 150 mil, de 200 mil. Não é porque você anda de iPhone, não é porque você tem uma conta muito bonita lá no banco, né? Uma conta recheada. Não, você é o cristão número um porque você serve. Essa é a função de Cristo. Cristo se doou, ele entregou a sua vida, ele esvaziou-se. Quantas pessoas precisando se esvaziar, né? Às vezes na igreja o culto não vai, não manifesta, o Espírito Santo não age, porque às vezes o dono do culto, ele não está dentro do culto, ele está lá pro lado de fora, querendo entrar. Né? A Bíblia fala que Deus ele habita na eternidade, mas ele habita também com um contrito de espírito, aquele que tem o espírito contrito, voltado para as coisas de Deus realmente. Eu quero que Deus haja no culto, eu quero que Deus haja através da ministração da palavra, através da ministração do louvor, mas é por intermédio da minha pessoa, porque eu sou templo e morada do Espírito Santo. Mas como que um Deus puro, amoroso, misericordioso, um Deus doador, ele vai habitar num coração soberbo, cheio de si, se achando o cara, se achando o bambambam, a mulher se achando o máximo, né? Então, não, a gente precisa de humildade. A Bíblia fala que diante da honra vai a humildade. Então, a gente tem visto valores invertidos no cenário, dentro do sistema religioso, dentro da igreja, que a gente tem frequentado os cultos, né? E levado a família a buscar, louvar, adorar, agradecer a Deus, ter um culto de ação, de graças. Então a gente vai e a gente tem visto, e muitas das vezes, às vezes não tem acontecido tanta coisa, porque Deus ele não muda. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da Bíblia, ele é o Deus que nós servimos, é o Senhor Jesus. Lá em Hebreus 13:8 está escrito que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você concorda? Você concorda que todo líder deve aprender a ser humilde antes de liderar? Com certeza, a Bíblia fala que Jesus crescia em estatura para com Deus e para com os homens, em humildade. Jesus era simples, não fazia acepção de pessoas, né? Tratava, atendeu a mulher do fluxo de sangue, atendeu a mulher no poço de Jacó, atendeu o centurião, atendeu o cego Bartimeu, atendeu aquele coxo no poço de Betesda, em tantos lugares a gente vê Cristo parando, ouvindo, conversando com uma só pessoa. Né? Jesus não andava querendo aparecer só para a multidão, diante de holoforte, de câmeras, né? Não que eu sou contra isso, mas parece que o homem, a mulher de Deus, ele quer só status quo. Não, o cristianismo é inversão de valores, meu filho. O cristianismo, a nossa natureza pecaminosa tem que deixar de lado. Quem tem que reinar em nossa vida, no meu ser, no meu caráter, na minha índole, é esse Jesus maravilhoso aqui de Mateus, capítulo 20, versículo 26 ao 28. 28, a exemplo do Filho do Homem. Ele é seu exemplo, ele é meu exemplo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muito. Tem muitos pastores que parecem, meu Deus, que está dentro de um harém, aquelas pessoas só abanando, né? Abanando ali, reverenciando. O evangelho ensina outra coisa. Então, eu e você que servimos a Deus, que estamos aí, nós devemos olhar, examinar. A Bíblia fala para a gente examinar, a Bíblia fala para a gente questionar a respeito da nossa fé, a respeito do evangelho. A gente vê em Atos ali o apóstolo Paulo pregando na cidade de Bereia, e os bereanos, o povo bereano estava com a Bíblia aberta, conferindo o que o apóstolo São Paulo estava pregando e ensinando. E Paulo não ficou bravo, não ficou irado, né? Não falou, vocês não têm o direito de me questionar. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo falou que o povo de Bereia foi mais nobre do que o povo de Tessalônica. Então, se alguém chama você de polêmico, dá esse texto, aí você não é polêmico, não, porque você quer a verdade, porque você quer ser esclarecido, você é um bereiano, você é um nobre bereiano, é isso que nós temos que ensinar. Deus usa as pessoas têm estilo, né? É evangelista, é pastor, é doutor, é mestre, mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o Jesus é o mesmo, ele não mudou. Então, Jesus, aqui humilde desse texto, falando que nós temos que esvaziar, que nós temos que se doar. Então, é o mesmo Jesus que está à direita de Deus intercedendo por nós. Você já viu pessoa abandonarem uma igreja porque não se sentiram importantes ali? Ô filha, ô filho, no lugar de você se sentir importante, você tem que ser importante para sua família, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu tio, para o seu avô,
para quem seja lá que for. Agora, na igreja, não. Na igreja é o lugar de prestar culto a Deus, arrepender-se dos nossos pecados, né? Ter uma metanoia, uma mudança de mente e dobrar os nossos joelhos e louvar e adorar esse Deus Criador dos céus e da terra. Então, quantas pessoas que mudam, né? Ai, eu não cantei na noite. Ai, não me deram oportunidade. Ninguém chama eu para fazer uma oração. Viu? Quem tem que aparecer na igreja é Jesus, meu filho. Tira essa soberba, tira essa arrogância, essa prepotência, né? É tão bom a gente estar bem vestido, bem trajado. Agora você não é melhor que ninguém. O pastor ele não é melhor que a irmã que serve ali, do que o irmão que é porteiro, do que o irmão que é diácono, do que a irmã que atende o círculo de oração, seja lá que cargo, que função que a pessoa executar. Ninguém é melhor, nós somos um corpo, diz a palavra de Deus, qual Cristo é a cabeça, nós precisamos entender isso, é maravilhoso, né? Eu não tenho que sentir melhor que ninguém, eu tenho que sentir que o meu ser, a minha vida está sendo usado pelo Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que o Espírito Santo usa eu, pela misericórdia de Deus, usa os pregadores do Evangelho, as pregadoras do Evangelho, para ser útil, para ter utilidade para que o Evangelho seja pregado, utilidade para que Cristo seja pregado, utilidade para que Deus alcance muitas almas. A Bíblia fala que uma alma é mais importante que o mundo inteiro. Então, as pessoas se doando, né? Pensando só em bens materiais, poderes aquisitivos, né? Eu tenho um carro, né? Eu tenho uma casa, eu tenho uma mansão. Olha a vida, né? Daquele irmão, irmão, isso daí para o cristianismo não faz diferença nenhuma. E eu não sou contra a pessoa ter uma casa boa, um carro bom, viver bem, ser um empresário. Isso daí é fruto do trabalho dele, mas se eu me ensoberbecer, se achar melhor, ficar arrogante, prepotente por causa desses pré-requisitos que alguém tem, né? Ou fulano é teólogo, fulano é filósofo, fulano é cientista, fulano é famoso. Não, o evangelho não tem isso. O evangelho não é acepção de pessoas, né? Deus olha para nós, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, ele olha por intermédio de Jesus e vê em nós redimidos, pessoas redimidas na pessoa de Jesus. Se a gente é alguma coisa, é porque Deus teve a misericórdia. Então, antes de eu ser alguma coisa, eu preciso ser um cristão em Cristo, para depois eu ser, vamos supor, um cientista, um filósofo, um professor, seja lá quem for, um intelectual, qualquer pessoa. Porque que significa fazer coisas para a glória de Deus? O apóstolo Paulo que fala assim, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Não é para sua glória, meu filho, não é para sua glória, minha filha, é para a glória de Deus. A nossa vida tem que glorificar a Deus, como nós sendo pessoas humildes. Mesmo estando na sociedade, em algum cargo, em algum trabalho, seja no órgão público, seja no governo, seja num trabalho, seja numa grande empresa. Então, a gente reflete a glória de Cristo. Paulo falou que nós somos a carta escrita de Cristo. Jesus falou que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A gente precisa entender isso. Não é essa vida de ostentação, não. Você se sentir um sheik. Você quer se sentir um sheik, assim, um homem? Vai lá para a Arábia, lá, né? Como que é o nome lá? Esqueci o nome, que é famoso, que a turma vai tudo para lá agora. Com esse tempo atrás deu uma chuva lá. Ai, meu Deus, fugiu da minha mente. Sei que é do lado da Arábia lá. Eu achei, então vai para aquele lugar. Agora não, o evangelho, a igreja. A igreja é lugar de nós deixar se despir do velho homem, da velha natureza, dessa prepotência, dessa arrogância, dessa autonomia que o homem acha, levanta o nariz para cima e se acha que está acima da patoleia, né? Pastor, sabe? Aquela coisa, vai chegar pastor fulano, pastor cicrano. Jesus chegava de mansinho, nem avisava que chegava, e quando Jesus chegava, alguma coisa acontecia. Então esses homens aí, todo pomposo, cheio de pompa, cheio de poder humano, chega em algum lugar e nada acontece. Por quê? Porque é arrogância, é soberba, é prepotência, é coisa que não tem nada a ver com a vida de Cristo, com aquilo que o Evangelho nos ensina. Quem é o cristão mais importante da igreja? O Evangelho de Mateus, no capítulo 20, do versículo 26 ao 28, nos informa como é triste a disputa por posição. Meu Deus! Quem nunca viu alguém puxar o tapete do outro para tomar o lugar? Quantas pessoas tornam-se inimigas quando disputam um cargo importante? Infelizmente, essa tendência carnal invade até mesmo as igrejas e os ambientes mais religiosos.
Há muitos que só ficam em uma igreja se tiverem alguma proeminência e destaque. Quem que você está servindo? A Deus mesmo, de fato? Ao Deus da Bíblia? Ao Deus Criador dos céus e da terra? O Emanuel que veio na pessoa de Jesus? Ou você está servindo a sua arrogância, a sua prepotência, a sua natureza humana, tudo aquilo que provém do inimigo, né? Que a gente sabe que foi o orgulho que derrubou Satanás, Lúcifer do lugar dele, então vamos tomar cuidado. Vamos ficar humildes, deixar a humildade, nos revestir de humildade, que a nossa oração seja em primeiro lugar, quando vamos pedir algo para Deus, vamos pedir para Deus nos revestir de humildade. Sabe, tem tanta gente que começa bem e termina mal. Vamos começar bem e terminar bem na presença de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele fala assim para as pessoas que querem trabalhar na igreja, que não é pecado, é até bom, mas o apóstolo Paulo fala assim, né, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si. Então é isso, o caminho da bênção, o caminho da qualidade de vida, o caminho de ser cheio do Espírito Santo, o caminho de ser seguidor do Cristo é esse. Nos revestir de humildade, seguir a Cristo de fato, verdadeiramente. Não seguir um líder, porque hoje, infelizmente, muitos líderes, dentro de contexto neopentecostal, pentecostal até tradicional, né, estão deixando o cristianismo de lado, estão deixando a arrogância, a prepotência, a soberba humana entrar. E a gente olha para esses homens, para essas mulheres, e a gente vê que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia fala de Jesus e dos apóstolos. Esta é a minha palavra no dia de hoje. Que Deus possa abençoar grandemente você, a sua casa, a sua família. Vai lá em Mateus capítulo 20, que você possa ler do versículo 20 ao 28. Quem é o cristão mais importante na igreja? E Deus vai esclarecer para você, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha.